Bom dia a todos. Estamos aqui para gravarmos mais uma videoaula aí sobre o assunto de estatística. Então, a gente já viu alguns tópicos de estatística, né? A construção da tabela de frequência, o rol, como que organiza os dados, né? Agora a gente vai começar a calcular valores aí relacionados com os dados obtidos. Então, nessa primeira aula aqui, em relação a cálculo de valores, né, a gente já passou da fase de organizar os dados, agora vai começar a trabalhar os valores. A gente vai trabalhar a medida de tendência central. Então, vamos lá, vamos tentar entender o conceito, que ele é bem simples. Olha só, quando fala de medida de tendência central, eu tenho que pensar na seguinte situação. Primeiro, representa uma série de dados orientados quanto à posição da distribuição em relação ao eixo horizontal do gráfico da curva da frequência. Então, no caso, quando eu falo medida central, a gente vai trabalhar com números que tendem ao valor central, né, a valores centrais aí dessa série. Verifica-se uma tendência dos dados observados a se agruparem em torno dos valores centrais. Olha só, a gente tem três medidas de tendência central, que são as mais utilizadas, que é a média aritmética, a moda e a mediana. Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar a média e moda. Mediana a gente vai ver em uma aula separada depois. Olha só, quando eu falo de média aritmética simples, vocês já estão acostumados a utilizar aí quando eu tenho notas de prova ou valores, eu preciso tirar uma média desses valores. Por exemplo, eu peguei os valores aí 10, 12, 15, 15 e 18. Então, eu peguei o 15 duas vezes aí, ó, repetindo. 10, 12, 15, 15 e 18. Se eu quiser tirar uma média desses valores, ó, primeiro, média aritmética simples, eu vou representar pelo x com traço em cima. Vai ser a soma desses valores dividido pela quantidade de valores. Então, nesse caso, ó, eu estou somando o 10, mais o 12, mais o 15, mais o 15, mais o 18, e estou dividindo por 5, porque são 5 valores lá. Então, nesse caso, numa série bem curtinha, com 5 valores somente, bastou somar os 5 valores e dividir por 5. Então, deu 70 dividido por 5, a média aritmética desses 5 números é 14. Então, essa é simples, porque basta somar todos os valores e dividir pela quantidade. Ok? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Agora, a gente vai falar da média ponderada. A média ponderada ela tem bastante aplicação relacionada com a estatística. Vamos entender um pouco esse conceito. Vamos pegar um exemplo de uma escola onde o aluno obteve as notas trimestrais em matemática. Primeiro trimestre ele tirou 7, segundo trimestre 8, eu chamei de T2, e o T3, que é o terceiro trimestre, ele tirou 6. Supondo que nessa escola os trimestres possuem pesos diferentes para compor a nota, ou seja, o primeiro trimestre possui peso 2, o segundo trimestre peso 3 e o terceiro trimestre peso 5. Quando isso acontece, devemos utilizar a média ponderada. Por quê? Porque cada bimestre tem uma média, um peso diferente, não basta somar as 3 notas e dividir por 3. Se fosse simples, se não tivesse peso, somaria as 3 notas e dividiria por 3. Como tem pesos diferentes, eu vou usar a fórmula da média aritmética ponderada. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho para cada trimestre, lá, no primeiro trimestre o peso é 2 e a nota é 7. No segundo trimestre o peso é 3 e a nota é 8. E no terceiro trimestre o peso é 5 e a nota é 6. Como que a gente faz para chegar nesse valor? Eu vou multiplicar cada trimestre o peso pela nota. Então, vai ficar assim, ó, P1 vezes T1, primeiro trimestre, P2 vezes T2 para o segundo trimestre, P3 vezes T3 para o terceiro trimestre. E eu vou dividir pela soma dos pesos, olha lá, o P1 mais o P2 mais o P3. Nesse caso, vai ficar 2 vezes a nota 7, mais 3 vezes a nota 8 e mais 5 vezes a nota 6. Dividido por 2, que é o primeiro peso, mais 3, que é o segundo peso, mais 5, que é o terceiro peso. Então, nesse caso, a gente obteve 14 mais 24 mais 30 dividido por 10. Então, a média desse aluno lá foi 68 dividido por 10, a média dele foi 6,8. Então, esse é um exemplo de média aritmética ponderada lá, porque existem pesos diferentes nas notas. Alguma dúvida? Espero que esteja entendendo aí, né?
Se tiver dúvida, a gente vai ter uma oportunidade aí para poder sanar essas dúvidas. Depois, quando eu tenho uma tabela de frequência lá, na tabela a gente viu na construção de uma tabela de frequência que tem mais colunas, tem o FA, o FR, o FAR, mas para calcular a média eu preciso somente da primeira coluna, que nesse caso eu estou tirando a média de um grupo de 40 pessoas, uma média de idade, e o primeiro dado, que é a frequência de cada idade. Então, por exemplo, né, nesse grupo tem 9 pessoas com 15 anos, tem 12 pessoas com 16 anos, 9 pessoas com 17 anos e 10 pessoas com 18 anos, totalizando 40 pessoas. Então, ó, a idade vai ser o valor e o F funciona como se fosse peso, ou seja, a idade 15 tem um peso 9, a idade 16 tem um peso 12, a idade 17 tem um peso 9 e a idade 18 tem um peso 10. Então, olha como é que fica lá na fórmula da média. 15 vezes 9, mais 16 vezes 12, mais 17 vezes 9, mais 18 vezes 10. E a frequência lá, que é o peso que vai embaixo. 9 mais 12 mais 9 mais 10. Com isso, a gente obteve os resultados lá, ó, fazendo as continhas. 135 mais 192 mais 153 mais 180 dividido pelo total da frequência lá, que é 40 pessoas. Portanto, a média de idade desse grupo ficou 660 dividido por 40, que deu 16,5 anos. Então, está aí um outro exemplo que usa a média ponderada. Quando tem a tabela e quando não tem a tabela, a gente viu também. Agora, vamos lá para o próximo. A gente vai falar um pouquinho agora de moda. Moda é um termo que a gente usa no dia a dia aí. Quando eu falo que alguma coisa está na moda, é quando aparece muito. Está todo mundo utilizando é porque está na moda. Então, esse termo ele surgiu da estatística. Por exemplo, a gente pode definir aqui, ó, o valor que ocorre com maior frequência dentro de um conjunto de números é chamado de moda. Representamos moda por MO. Olha no exemplo que a gente tinha colocado anteriormente, lá da média. Os valores 10, 12, 15, 15, 18, qual que é o número que aparece mais vezes? Nesse caso aí é o 15, então a moda é 15, porque ele apareceu com uma frequência maior do que os outros. Então, bem fácil, não tem cálculo nenhum, é só localizar aí no grupo e dar a resposta. Moda é o que aparece mais. Olha algumas observações aí. A moda é facilmente reconhecida, basta procurar o valor que mais se repete. Segundo, há séries nos quais não existe valor modal, não tem moda, porque todos aparecem a mesma quantidade de vezes. Olha o exemplo aí. O número 3, 5, 8, 10 e 12. Todos eles aparecem uma vez só. Então, essa sequência não tem moda, ela é chamada de sequência amodal. A vem de não. Então, não possui moda. Então, está negando aí, né? Não tem moda. Em outros casos, pode haver 2 ou mais valores de concentração. Então, a série tem 2 ou mais valores modais. A gente pegou um exemplo aí, ó, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 e 9. A série apresenta 2 modas, que são os números 4 e 7, pois os dois apareceram 3 vezes cada um. Então, nesse caso, tem 2 modas, ó lá, moda 4 e moda 7. E quando tem 2, ó, a gente usa o termo bi. Bi vem de 2, né? Bimodal. Como eu sempre digo, ó lá, o Corinthians é bicampeão mundial, porque foi campeão mundial 2 vezes, né? O Palmeiras, ele é amodal, porque não tem nenhum título mundial, né? Só para a gente descontrair um pouco. Então, vamos lá. Uma vez que agrupados os dados, é possível determinar imediatamente a moda. Basta fixar o valor da variável da maior frequência. Olha a tabelinha aí. Qual que é a temperatura que apareceu com a maior frequência? Nesse caso, a temperatura é 2 graus Celsius, porque apareceu 12 vezes. Então, a maior frequência. Logo, 2 graus Celsius é temperatura modal, pois é de maior frequência. Então, bem simples o conceito de moda, basta identificar quem aparece mais dentro dos dados, né? E a gente chega nesse valor. Então, olha só, essa foi a primeira ideia aí, essa primeira aula de medida de tendência central. Espero que tenham entendido. Boa noite.